Aqui na noite de hoje, nós que estamos já na segunda noite de rodada de palestras. Nós começamos ontem, surpreendeu as expectativas, hoje novamente com bastante gente, patrocinada à noite hoje pela BASF. Agradecemos o André Manso, que tem conseguido o contato com o pessoal da BASF, tem conseguido para nós, para a BASF estar aqui na noite de hoje, podendo fazer mais uma palestra de conhecimento, então, para a nossa região. Muito importante, então, vocês estarem aqui na noite de hoje, que se sintam todos se sintam bem, que nós possamos ter mais conhecimento e durante a semana toda possamos adquirir mais conhecimentos ainda. Nós temos amanhã mais uma palestra com a Granja Sul, com o professor Telmo Amado, professor da universidade, e na quinta-feira, então, nós temos também uma palestra organizada pela Campal, juntamente com a Yara, que está trazendo aí um palestrante também sobre adubação do solo, enfim, tudo aquilo que é necessário para nós também como agricultores. Então, por isso, com certeza, a semana está bem recheada, com ótimas palestras, e quem ganha com isso são as pessoas que estão aqui, que estão assistindo, que estão aqui junto conosco. Ok, pessoal? Vou passar para o pessoal aqui da BASF, então, que ele já vai fazer o andamento aí da noite de hoje. Desde que a gente nasce, parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. Desde que a gente nasce, parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. É o jeito ou. Tudo é um. Preto ou branco, noite ou dia, rápido ou lento, caro ou barato. Tem ou até nas fábulas. Cigarra ou formiga? Se diverte ou trabalha? Parece que o jeito ou virou a verdade universal. E na indústria, então? Tem que escolher. Se produzir, polui. Portanto, é indústria ou o meio ambiente. Só que aqui na BASF é diferente. Há muito tempo a gente decidiu pensar de um outro jeito. É o jeito E. Toda a nossa atividade na química serve para a rentabilidade dos negócios, e para o bem-estar das pessoas, e para a produtividade dos nossos clientes, sempre preservando o meio ambiente. Afinal, quem disse que a atividade produtiva e o meio ambiente não pode andar de mãos dadas? Podem não, devem. Esse é o jeito E. Por exemplo, no século XX, sintetizamos amônio, um processo químico que revolucionou a produção de adubos e aumentou de forma exponencial a produção de alimentos. Viu E aí no meio do universo agro? Olha só, tem mais E. Na construção civil, desenvolvemos soluções em aditivos para concreto, que garantem melhores resultados em produtividade e economizam água, eletricidade e CO2. Quem ganha com isso? As pessoas, claro. Plástico, inimigo número 1. Será mesmo? Poucos sabem que no automóvel, por exemplo, só o fato de substituir 100 kg de materiais pesados por plástico pode reduzir o consumo de combustível em até 0,5 litros por 100 km. Mas plásticos vêm de recursos escassos e não biodegradáveis. Lá vem o ou de novo. É verdade, mas BASF é E. Por isso, fez o Ecoville, um plástico desenvolvido a partir do amido do milho, uma solução sob medida para a compostagem industrial. Sabe o que isso quer dizer? Plástico e biodegradável. É isso. Para mudar do jeito ou para o jeito E, a gente investiu e continua investindo em pesquisas, novos produtos, colaboradores, parceiros e clientes para que todos possamos ser prósperos e responsáveis pelo futuro. Qual deles? Um futuro bom, claro. Afinal, dá para prosperar
E ser sustentável? Aqui na BASF, a gente acredita que dá sim prosperidade e sustentabilidade. O futuro está no meio. BASF, we create chemistry. Boa noite. Alô? Vou ajeitar aqui, pessoal. Boa noite, pessoal. Estão todos ouvindo bem? Pessoal, obrigado pela presença de vocês. Meu nome é Armando Bernardi. Eu sou RTV BASF, que atendo toda a região aqui de Tupã-Seretã, Júlio de Castilhos, Nova Palma, atendendo aí especificamente a cooperativa Campal e a Cotrijuc, que são mais familiares aqui de vocês da região. E para a gente... primeiramente agradecer, né, a presença de todos vocês, agradecer principalmente aí o André, que foi o que desafiou nós, né, André, e também teve a humildade de desafiar a gente em trazer um tema diferente para a gente conversar hoje, né. Gente, por que eu trouxe esse vídeo aí? No intuito não é a gente falar aqui hoje de produtos. Talvez muitos de vocês conhecem a BASF, ou já ouviu falar da BASF, né, de produtos, né, defensivos, de fungicida, de inseticida, de herbicida, que a gente utiliza lá na lavoura, né? A BASF, ela vai muito além disso, gente. É uma empresa que está há mais de 150 anos no mundo, né? E ela atua em diferentes segmentos. O agro, ele é um segmento, mas ela trabalha desde a indústria de plásticos, petróleo, tintas, né? Tinta souvenir é um segmento de negócio da BASF. É uma empresa muito ampla. E como vocês viram no vídeo, a gente sempre está procurando inovar. Sempre trazer coisa nova para o agricultor, para o consumidor, para que ele seja mais sustentável e também que seja mais rentável. E hoje, talvez, né, por surpresa, né, o assunto poderia ser para vocês, a grande maioria que acredito que sejam agricultores, a gente falar de produtos, né, falar de fungicida, do herbicida tal, funciona assim, funciona assado e tal. E a gente se sentiu desafiado em também inovar hoje, em trazer um tema diferente, não falar de produtos. Por mais que a gente esteja ligado diretamente aos produtos, hoje o tema não é esse. Hoje o tema é falar de negócio, é falar de gestão, é falar da agricultura ou dos nossos negócios de um jeito um pouco diferente. E por isso que eu agradeço aqui à comunidade, a toda a comissão, ao Nelson, ao André, que teve a ideia, que eu acho que é um grande momento, né, da gente trazer aí um ex-jogador que é ídolo nosso aqui no Rio Grande do Sul, tanto o Inter como o Colorado, os gremistas como colorados, e trazer uma abordagem diferente que talvez a gente não esteja acostumado. Vocês já se perguntaram o que esse jogador, o que o Tinga vai vir falar aí hoje? Será que ele vai falar só de futebol, que ganhou tantos títulos, que não sei o que, jogou no exterior, jogou no Brasil, ganhou títulos e mais títulos, cara que é reconhecido? Não sei, eu também não ouvi a palestra dele, mas eu acho que ela é desafiante também para nós todos. Então, gente, primeiro, muito obrigado a todos, aproveitem, e agora nós passamos a palavra para o Paulo César Tinga para falar aí um pouquinho com nós essa noite. Uma salva de palmas, por favor, e participantes. Boa noite. Boa noite. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui participando da feira, que já é tradicional, né? Já estamos indo para a 10ª. E como foi falado aqui, deve estar todo mundo pensando, né, o que o nosso atleta está vindo fazer aqui. E antes de começar a contar minha história para vocês, eu quero falar da base de tudo. Eu acredito que todos aqui tiveram uma base, uma referência, né, seja nos pais, nos avós, né, que o agro tem muito isso, né, das referências. E eu tive uma referência maravilhosa, uma base maravilhosa. Quando eu tinha 7 anos,
Meu pai deixou a minha mãe cuidando de mim e de uma irmã e nunca mais apareceu. Eu, como menino apaixonado por futebol, tinha a sorte de morar na frente de um campo de futebol, no bairro Restinga. Eu jogava bola todos os dias e minha mãe saía para trabalhar às 7 da manhã e voltava às 6 da tarde. Quando era na sexta e no sábado, minha mãe falava assim para mim: filho, pede que teus amigos vão fazer barulho aí na frente do campo, que a mãe vai dormir e às 10 horas a mãe vai voltar para o trabalho. Que a minha mãe trabalhava num clube à noite. E eu tirava todo mundo do campo. Às 10 horas minha mãe ia para a parada de ônibus com uma sacola bem pequenininha. E trabalhava a noite inteira nesse clube, que era um clube social, que tinha bailes, formatura. E no outro dia de manhã, eu e minha irmã ia para a janela esperar ela. Ela descia do ônibus com 2 sacolas grandes, cheias de comida e bebida, um monte de coisa gostosa que eu não tinha na geladeira. E eu e minha irmã ia para a parada de ônibus pegar. Até que um dia eu pensei: se a minha mãe pede para mim não fazer barulho, sai para trabalhar, uma sacola pequenininha, e no outro dia ela traz um monte de coisa gostosa em 2 sacolas grandes, trabalhar é bom. Então a base maravilhosa que eu tenho é de que trabalhar é bom e trabalhar traz benefícios. Então essa é a base que eu tive. E depois que eu identifiquei que trabalhar era bom, eu comecei a trabalhar o meu sonho. Eu tinha um sonho de jogar futebol, menino colorado, apaixonado por futebol. Comecei a trabalhar o meu sonho até fazer o primeiro teste no Inter. E quando eu fui fazer o primeiro teste, no primeiro treino eu fui reprovado. Aí pensa naquele cara que acreditava que através do trabalho poderia alcançar os seus sonhos. Eu treino mais um pouco, 3 meses depois eu volto para o segundo teste do Inter e sou reprovado de novo. Aquele sonho, aquilo que eu acreditava, aquela base que eu tinha da mãe de sair para trabalhar e voltar com a sacola cheia, começava a ficar mais fraco em mim. Mas eu vou lá e decido fazer o terceiro teste do Inter. E fui reprovado de novo. Insistente esse cara, né? Até que veio uma das coisas mais importantes, depois de eu ser reprovado no terceiro teste, que é a chamada tomada de decisão. Querendo ou não, pessoal, toda vez que a gente toma uma decisão, a gente ganha um brinde, um presente, que é a chamada consequência. Querendo ou não, quando você tomar uma decisão, você vai ganhar um presentinho, que é a consequência da decisão. E aquele cara que já tinha sido reprovado 3 vezes, decide fazer o seu 4º teste. Porém, esse 4º teste era o primeiro no Grêmio. E por que foi uma das decisões mais importantes da minha vida? Porque quando eu estou chegando na parada de ônibus, para pegar o ônibus para fazer esse 4º teste, que seria o primeiro no Grêmio, eu vejo 3 amigos meus sentados na esquina e um deles fala para mim: onde é que tu vai? Pensa num cara com mistura de vergonha, que já tinha sido reprovado 3 vezes, todo mundo no bairro sabia que eu jogava bola e já tinha sido reprovado. Eu respondo meio baixo, com vergonha: eu vou fazer um teste de novo. Um deles fala para mim: de novo? Já foi reprovado? É mais fácil ficar aqui na esquina, avisando a polícia quando ela vem, cuidando da droga, que a gente ganha R$50 por semana. Eu não tinha R$1 no bolso, a geladeira vazia. E nesse momento que ele acaba de falar isso, eu vejo o ônibus uns 50 metros se aproximando da parada. É a hora que eu olho para o ônibus, eu olho para eles, eu olho para o ônibus, eu olho para eles e decido subir no ônibus. E quando eu decido subir no ônibus, eu recebo aquele brinde que eu falei para vocês da consequência. O meu primeiro teste no Grêmio eu passei e gerou essa carreira que vocês estão vendo aí. Isso são 19 anos. Eu passei no Grêmio, joguei no Brasil, joguei pelo Grêmio, Cruzeiro, Botafogo, Inter.
E fora do país joguei na Alemanha, Japão e Portugal. Resumindo para vocês sobre o futebol, foram 19 anos com essas conquistas que vocês estão vendo. Mas o mais importante de tudo isso é a tomada de decisão, gente. Toda vez que a gente toma uma decisão, a gente vai ganhar um presente. A consequência. Se tu decidir fazer nada, vai ter uma consequência de colher nada também. E depois que eu fui caminhando durante 19 anos dentro do futebol, eu comecei a conviver com alguns medos que era da aposentadoria. Tinha muito medo da aposentadoria. E eu comecei a desenvolver uma maneira de criar como eu ia aprender, como eu ia me preparar para parar de jogar. Eu tinha duas coisas que eu gostava de fazer. Eu não estudei, eu comecei a jogar futebol, eu tinha 5ª série e não estudei mais. Mas eu tinha duas coisas. Eu gostava de ler muito, eu sempre gostei de ler, e eu era muito curioso. Eu gostava de perguntar, porque eu acredito que o que move o mundo são as perguntas, não as respostas. Até que um dia, nessa caminhada de perguntas, de curiosidade, né? Ainda bem que a curiosidade não tem cura, como vocês estão vendo, né? Através de curiosidade de muitos, foram desbravando terras, foram abrindo espaço, o agro foi pela curiosidade de muitos antes da gente. Então, ainda bem que a curiosidade não tem cura, né? Que é ela que faz a gente romper barreiras, ver coisas, querer desafiar coisas. E num determinado momento, né, na carreira eu já profissional, acontecia sempre a mesma coisa. O cara chegava para mim e falava assim: Tinga, eu sei que tu está no teu ambiente de estar almoçando ou está no aeroporto, mas como é que foi aquele gol? É verdade que aconteceu isso e tal? Era sempre a mesma coisa, e eu respondia sempre da mesma forma. Não é chato tu perguntar de futebol, mas eu vou perguntar o que eu quiser na tua vida também. E ali começou a minha formação. Até que um dia, eu estou no aeroporto de São Paulo, sentado, encosta um rapaz do meu lado, faz a mesma introdução. Tinga, eu sei que é chato estar aí no aeroporto, mas é verdade que o Tite falou isso antes do jogo? É chato, mas eu falei, não é chato, mas eu vou te perguntar o que eu quiser na tua vida também. Ele deu risada, me perguntou, respondi o que ele queria e perguntei para ele: o que tu faz? Ele falou para mim: eu sou médico. Eu falei: legal, sou médico do coração, diz ele. Quando ele falou médico do coração, eu me assustei. Sinceramente, eu me assustei. Eu falei: como médico do coração? Que para mim, até aquele momento, o médico era médico do coração, do pé, não existia especialização para mim. O meu conhecimento que eu tinha naquele momento, eu falei: pô, médico do coração, como assim? Eu perguntei para ele: médico do coração, trabalho no hospital do coração. E eu faço uma pergunta para ele: cara, já que tu é médico do coração, me diz como é que é o coração. Ele é assim, né? Fiz para ele assim, bonito, vermelho, que dá vontade de dar e receber. Ele tomou um susto assim, tipo, pô, o cara que eu sou fã do cara, o cara não sabe como é que é o coração. Eu falei: como é que é o coração lá dentro mesmo? Ele falou: tá falando sério? Eu falei: tô. Ele abriu uma pasta e mostrou para mim como era o coração, de verdade. E aquilo me chocou muito, porque eu achava que o coração era de uma forma. E aí eu identifiquei que muitas coisas nos nossos negócios a gente acha que é de uma forma, nos falam que é de uma forma, e quando a gente entra lá para dentro, a gente vê que ele não é nada daquilo. Então, mais ainda eu comecei a desenvolver, de querer entender, buscar conhecimento para que eu não errasse. E quando eu fiz meu primeiro negócio, meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, eu fui investir. O cara me contou uma história, eu investi. 6 meses depois eu bati lá, o cara falou: ah, não deu certo. Eu me lembrei do médico de 2 anos antes. Eu falei: o erro não é do cara, o erro é meu, que não me aprofundei a conhecer o que eu ia fazer. E me lembrei do médico. Desde lá eu desenvolvi esse slide do coração. Então, o desafio, independente do seu negócio, é tu buscar conhecimento para o teu negócio. E hoje o conhecimento está aberto para todo mundo. Coisa que há 20 anos atrás, os que fizeram a história
no Brasil não tinha, mesmo assim fizeram história. Hoje o conhecimento está aberto, está aí no telefone, está no Google, está em vários cursos. Então o desafio hoje é nós buscar conhecimento para que a gente não erre. Ou se tiver que errar, que a gente erre rápido, erre barato. Então esse é o desafio. Buscar conhecimento para a gente não ir no que estão falando para nós que o mercado está assim, o mercado. Não, vai tudo saber como é que está o mercado. E depois que a gente busca o conhecimento, a gente tem que saber que conhecimento é uma coisa e usar ele inteligentemente é outra. Nós misturamos que conhecer é ser inteligente. Nós conhecemos, nós sabemos que tomate é fruta, mas eu tenho certeza que ninguém põe tomate aqui na salada de fruta. A gente usa o tomate como uma verdura. Isso é o quê? Conhecer e usar inteligentemente. Então o desafio, independente do ramo que nós estamos hoje, é buscar conhecimento sim, mas a hora de aplicar, o momento de aplicar, isso tem que ser especial, isso tem que ser com base. Porque hoje nós estamos numa era que todo mundo escuta, todo mundo fala, todo mundo pode buscar conhecimento. E o que vai fazer a diferença é ser inteligente para fazer aquilo que você tem conhecimento. Estou falando do agro. Tem várias formas de fazer, todo mundo escuta algumas coisas. Por que para uns estão dando certo a hora de fazer as coisas? Como fazer as coisas? E eu pergunto para vocês, qual é a nossa crise? Quando eu me aposentei, em 2014, foi o momento onde mais se falava em crise, logo após a Copa do Mundo. E eu comecei a buscar, cara, toda vez que a gente fala em crise, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, a gente pensa em dinheiro. Crise, está faltando dinheiro. Eu posso garantir para vocês, a única coisa que ninguém põe fora ou põe fogo é dinheiro. Ele está em algum lugar. A nossa verdadeira crise, gente, é crise de confiança, crise de credibilidade. Tudo que é intangível, tudo que você paga e não pega na hora, você está comprando ou vendendo por causa da confiança. Os maiores negócios do mundo são feitos na base da confiança. Vamos ver alguns, o próprio negócio do agro. Você vende e você vai entregar daqui 6 meses, depois da plantação. Plano de saúde, quem garante que se tu ficar doente, tu vai usar? É a confiança que você tem no teu seguro. Seguro de carro. Se todos nós aqui, cada um tiver R$1 no banco, nós for todo mundo junto no mesmo banco, pegar o dinheiro, você acha que o banco tem dinheiro para dar para nós? Com certeza não. Mas nem por isso a gente deixa de guardar dinheiro no banco. Por quê? Porque nós confiamos que está lá o dinheiro. Então, a nossa grande crise é de confiança. É isso que as pessoas... Quem tem dinheiro hoje está procurando com quem que eu vou fazer o negócio, com quem que eu vou comprar. É isso que... Por isso que está mais difícil, porque quem tem, ele está escolhendo com quem eu vou fazer. Com quem que eu vou fazer o meu negócio. Essa é a nossa verdadeira crise. E como é que a gente vence isso? Entrega, no prazo, horário, são mínimos detalhes que vai gerando a confiança. Quando eu fui fazer quando eu me aposentei, eu desenvolvi o primeiro curso online de formação de atletas no mundo do jeito que foi feito ao meu. Eu fiz um curso de formação de atletas online e vendi ele em plataforma. E quando eu vendi esse curso, a forma que eu criei esse curso foi baseado nas perguntas. Quando eu me aposentei, eu comecei a levar meu filho menor para jogar. E toda vez que eu ia levar ele segunda, quarta e sexta, encostava um pai diferente, fazia aquela mesma introdução para vocês, mas falava assim:
Tia, como é que faz para ser jogador de futebol? Eu falei, cara, o que eu vou falar para os caras? Não sabia o que falar. Chegava na quarta-feira, outro cara me perguntava a mesma coisa, outro pai. Chegou na sexta-feira, outro pai me perguntou. Eu falei, peraí, tem um nicho de mercado aí. Se alguém está perguntando, alguém quer saber. Desenvolvi, chamei uma produtora, gravei vários cursos. Por que é o primeiro? Porque como eu não sou formado, eu não sou ocupador físico, eu não posso nem ensinar movimento. Eu fiz 12 aulas faladas, eu só gravei conteúdo e vendi cursos no mundo todo, até na Bélgica eu vendi esses cursos. Eu sou um fenômeno? Não sou, eu falei para vocês, tinha quinta série, mas a gente perguntar o que o cliente quer, o que está em falta. Nós estamos falando de inovação. Inovação é simplesmente entregar tudo aquilo que as pessoas estão reclamando. Se você entregar, você está inovando. E quando eu desenvolvi esse curso, eu precisava de um parceiro, e eu bati numa loja de automóvel com um amigo meu, mostrei todo o projeto para ele do curso, de venda online e tal. Ele falou assim para mim, Tica, por que tu acha que eu tenho que ser teu parceiro nesse negócio? Essa marca minha tem que ser teu parceiro. Eu falei, cara, porque eu acho que eu tenho o mesmo que vocês têm, credibilidade. Eu joguei no estado pelo Inter, pelo Grêmio, vocês são uma marca multinacional. Ele falou, tá, tudo bem. Só isso, tu acha que eu tenho que ser teu parceiro? Eu falei, não. E eu fui inventar de fazer a asneira de falar para ele, até porque eu acredito que vocês são de confiança, e confiança vale mais que dinheiro, confiança e credibilidade, eu falei para ele. Ele pegou e falou assim para mim, me prova isso, eu não estou conseguindo entender isso. Eu não esperava que ele me falava isso, ele fosse me perguntar isso. Eu falei, e agora, o que eu vou falar para esse cara? Mas como nós brasileiros, a gente nasceu numa crise, né? E na crise a gente sempre tirou S e fica CRI. Eu criei uma maneira de responder para ele. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu vou te provar agora que confiança vale mais que dinheiro. Nisso eu tinha olhado um carro, que eu sabia que só tinha um dele, tinha um cara em volta com uma maleta olhando o carro. Eu falei para ele assim, vamos imaginar aquele cara que estava lá olhando aquele carro. Eu falei para ele, só tem um, né? Ele falou, só um. Aquele cara vai subir aqui, entrar na tua sala, nós estávamos no mezanino, ele vai entrar na tua sala e vai falar que quer o carro. Assim que ele falar que é o carro, ele vai te largar aquela mala, que tem o valor todo do carro, custava uns 400 mil aquele carro. Eu vou puxar um cheque do meu bolso, vou assinar, e vou largar na tua mesa e vou dizer que quero o carro. Para quem que tu vai vender o carro? Eu falei para ele. Eu não deixei ele pensar muito, eu falei, tu vai vender para mim. Quando ele bateu a cabeça que vendeu para mim, eu falei, por que tu vai vender para mim? Se o cara está te largando dinheiro, eu estou te largando um papel que tu não sabe se tem fundo, se eu não vou assustar. Ele deu só uma risadinha e virou meu parceiro. Então a nossa verdadeira crise é crise de confiança, gente. É ser confiável, é isso que o mercado está precisando. É isso que o mercado está vendo. Então o nosso desafio hoje é ser confiável. E confiança ela começa nos mínimos detalhes. Horário, prazo, como eu falei. Comprometimento, na hora que der erro, estar junto no erro. Nem tudo dá certo. A hora que não der certo, teu parceiro quer ver tudo do lado dele. É isso que é a nossa crise. Para vocês que são do campo, um pouco mais que eu estou há 2 anos aí, conheci muito o agro, tenho um prazer muito grande de estar próximo pela história. Alguém já viu aqui, levanta a mão quem já viu uma formiga dormindo, paradinha dormindo. Eu nunca vi. Vamos fazer assim, se alguém vê uma formiga parada, dormindo paradinha, filma ela, não tira foto. Se tirar a foto ela vai ficar parada. Filma ela e me manda no Instagram que eu vou dar uma camisa do Inter. Mas ela tem que ficar paradinha. Pode me mandar. Para não ficar só uma camisa do Inter assim, alguém... Vocês já viram uma fila de formiga, né? Alguém já viu uma formiga furando a fila, passando na frente da outra? Se alguém vê também, filma, me manda que eu arrumo a camisa do Grêmio também. Gente, é uma brincadeira, mas para falar o quanto a formiga nos ensina sobre disciplina,
sobre trabalho em equipe, sobre a formiga não tem chefe e nem por isso ela deixa de trabalhar. Quantos de nós para trabalhar tem que alguém filmar, tem que ter que bater ponto, tem que alguém estar nos vigiando? Gente, antes de qualquer coisa nós somos chefe e funcionário de nós mesmos. Se nós tivermos essa consciência, tudo vai bem. Não precisa estar alguém cobrando nós. Então, uma brincadeira sobre as formigas, que é uma brincadeira, mas é uma verdade. Eu nunca vi uma parada dormindo. Elas trabalham pra caramba e nunca vi uma furando a fila. E se vê, pode mandar lá que eu arrumo uma camisa lá, que a gente tem algumas camisetas. Focar na solução, gente. Como eu falei para vocês, estamos num momento que está difícil para todo mundo, mas a maioria está focando nos problemas. Focar na solução, gente. Quando eu fui desenhar sobre focar na solução, quem é gremista aqui? Levanta a mão. Quem é colorado aí? Tem também, né? Quem é gremista conhece o Dinho, que foi um capitão do Grêmio, um baita vencedor. A primeira vez que eu foquei na solução, porque eu digo para vocês, gente, quem não foca na solução pode aumentar o problema. Primeira vez que eu foquei na solução, quando eu subi pro profissional, o Dinho estava no profissional do Grêmio, ele estava suspenso no dia que eu subi, porque ele jogava 3 jogos e ficava suspenso jogava 3 amarelos e ficava suspenso. Mas ele era um cara que me ajudava muito os meninos da base. Era um dos caras mais vencedores aí do futebol brasileiro. Cara, ganhando tudo pelo Grêmio, pelo São Paulo. É um cara que eu admiro muito. Ele ajudava muito a gente da base. Só que ele era um cara muito agressivo e a gente tinha muito medo e respeito junto, né? Para não falar só medo e respeito. Quando eu fui profissional, tinha o Dinho no vestiário e tinha um roupeiro que era um ídolo também, tinha ganho tudo com o clube. E esse roupeiro, ele sempre que subia um jogador da base, ele judiava. Ou ele dava um calção muito grande, ou uma camisa muito grande, ele judiava. Eu subi profissional, fui lá pegar minha roupa, quando eu peguei, sentei no meu lugar, abri a camiseta do meu tamanho, falei, opa, tá legal, o cara gostou de mim. Olhei o calção do meu tamanho, falei, pô, legal. Quando eu abri a meia, tinha um buraco no tornozelo. Falei, tá bom, essa tá tudo certo, um buraco na meia não tem problema. Quando eu fui botar a meia, o Dinho chegou do meu lado e falou assim, Juvenil, troca a meia lá, você tá no profissional. Falei, opa, o homem falou, levantei, eu cheguei na rouparia, o roupeiro, não vou trocar. Está começando agora. O roupeiro, o ídolo também. Quando eu voltei aqui, está sentado. Juvenil, falei para você trocar meia. Falei, caramba, você está problema isso aí. Quando eu estou chegando aqui, o roupeiro, eu não vou trocar. Eu falei, está começando agora, tá bom demais para ti. E agora? Isso o Dinho levanta, vai botar a atadura lá na massagem. Eu falei, agora é hora de eu fardar, botar. Sentei assim, quando eu estou terminando de botar a meia aqui, o Dinho volta bem na hora. Olhou a meia furada. Juvenil, falei para te trocar lá. Ficou todo mundo como vocês estão aí agora, olhando o vestiário, todo parou, ficou tenso. Eu baixei assim, falei, ô Dinho, adoro jogar de meia furada, entra o ventinho. Resolvi o problema. Falei que eu gostava de jogar de meia furada porque entrava o ventinho. Ele começou a rir, todo mundo começou a rir e não deu problema, gente. Então, quantas vezes no nosso negócio a gente pode focar na solução ou aumentar o problema? Então, é uma coisa que aconteceu no futebol há muitos anos atrás, mas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Em vários momentos a gente pode solucionar, às vezes sendo um pouco mais humilde, às vezes eu não perdi nada com isso, não mudou nada a minha vida eu jogar de meia furada um dia. 6 meses depois eu estava titular do time, aí eu treinava com 3 meias, eu fazia o que eu queria. Então, em vários momentos a gente tem que focar na solução, senão o problema pode ser maior.
Eu não sei que tipo de problema poderia dar, mas eu tenho certeza que o problema seria maior para mim, porque eu era mais fraco ali. Então, o desafio nosso é começar a focar na solução. Todo mundo contando seus problemas. Foca na solução. E às vezes a solução é andar um dia com a meia furada. Pode ser a solução. Vocês estão vendo aí, quem está no fundo está conseguindo ver 2 aviões aí? Todo mundo vendo? 2 aviões? Qual avião? Levanta a mão quem acha que o avião mais vistoso é o avião que está lá no alto. Levanta a mão. Levanta a mão quem acha que o avião mais vistoso é o que está no chão. Eu também levanto, acho que tem que ser unânime, né? Gente, isso aqui é para fazer analogia sobre a liderança. Nós estamos num momento onde todo mundo fala sobre liderança, sobre gestão de pessoas, mas cada vez mais estamos distantes das pessoas. Cada vez mais está cada um no seu mundo. Como é que eu vou entender de pessoa se eu estou distante das pessoas? Como é que eu vou liderar alguém se eu estou lá nas alturas? E outra, gente, cuidado, quanto mais alto a gente está, menor a gente fica. Então tinha um tempo na vida que a gente começava a crescer um pouquinho e achava que, não, vou ficar um pouquinho distante, senão eles não me respeitam mais. O mundo mudou, gente. Quanto mais perto das pessoas, maior você fica. O avião que está mais vistoso, que a gente está gostando de ver, é o que está no chão. Então, se quer liderar, quer gerir as pessoas, fica perto das pessoas. Eu abro a internet, tem 300 mil cursos de gestão de pessoas e de liderança. E vai ter mais 1000, porque a gente quer entender de pessoas, mas está cada um no seu celular, cada um no seu computador. Não tem como a gente entender de pessoas se eu não estiver em comunicação com as pessoas, em contato com as pessoas. E quando eu pego o avião, além do mais, quando eu pego o avião, eu vejo as pessoas aplaudir quando ele pousa no chão, bem bonitinho. Eu nunca vi ninguém aplaudir quando ele está lá no alto, a gente aplaude quando ele está no chão. É no chão. É perto das pessoas que você tem valor. É perto das pessoas que as pessoas vão enxergar aquilo que tem de bom e até ter os defeitos, mas vão reconhecer que você está perto. É perto que você faz a diferença. Então a liderança ela tem que estar próxima. Quando a liderança está próxima, mesmo que dê errado em algum momento, as pessoas vão identificar que você está junto em todos os momentos. Então esse é o nosso desafio na liderança. Quem aqui tem carteira de motorista? Eu tenho também. Eu fiquei 2 anos suspenso, mas agora eu estou limpinho. Fiquei 2 anos. Agora eu estou bem. Eu tinha mais pontos que o Barcelona na carteira. Agora eu estou. Gente, todo mundo que tem carteira aqui teve que iniciar, né? A maioria teve que iniciar o processo de autoescola. Eu, na primeira vez que eu fui fazer carteira, isso foi em 97, eu fiz todos os testes, né, que se faz até chegar o primeiro dia da aula prática. Eu acho que nisso vocês vão se identificar muito. Quando eu fui para o meu primeiro dia de aula prática, o cara falou assim para mim: Tinga, agora tu entra no carro, bota o cinto, mexe, olha o espelho da esquerda, olha de cima, o da direita, baixa o freio de mão, liga o carro, embreagem, pé esquerdo, pé direito, vai botando acelerador. Eu fui tirar a mão da direção, ele não pode tirar a mão da direção, uma faz a marcha, outra está na direção. Eu falei, pera, não tem como, cara, é muita coisa. Ele falou, não, calma. Eu falei, não tem como, cara, é pé esquerdo, pé direito, mão esquerda, olha no espelho de cima, olha de lá. Ele falou, não, calma, eu não consegui nem ligar o carro direito. Fui embora para casa, triste, pensando que dirigir era para pessoas muito especial. Falei, isso é para pessoa que tem que ir muito lá em cima, não é para mim. Triste mesmo, eu tinha muita vontade de dirigir. Fui para cá, falei, não tem como. Ele, não, calma, é assim mesmo. Voltei no outro dia, já consegui pelo menos fazer aquela saída, o cara vai igual o tartaruga ali.
E achava muito difícil, muita coisa junto, era muita coisa. Eu acredito que muitos sentiram isso no primeiro dia. E olha o que a gente faz hoje. A gente faz tudo aquilo que eu achei difícil, espelho, mão direita, e mais esse monte de coisa. A gente consegue dirigir e ver quanto está a gasolina, quanto está o pedágio, reclamar, ajeitar a cadeira das crianças, dar água, tomar água, mexer no iPad, mexer no iPhone. Sabe o que é isso, gente? Você pode mais. Nós podemos mais. Se de repente alguém falou, cara, não, o agro bateu no limite, não dá mais, dá. O exemplo da cadeira nos mostra que nós, como seres humanos, temos capacidade para muita coisa. No meu primeiro dia eu falei, nunca vou conseguir dirigir. Hoje eu faço tudo aquilo que eu achava difícil e consigo ver esse monte de coisa e fazer esse monte de coisa junto. Então você pode mais. Você pode fazer mais coisas. Você pode se reinventar. Você pode viver coisas novas. Ah, mas a tecnologia está aí muito difícil para mim. Não, tu pode. Tu pode, nós podemos mais. Quando alguém disser que tu não consegue, ou tu achar que está difícil, lembra que um dia tu entrou no carro e não sabia nem como fazer a primeira marcha e soltar o pé da embreagem. E hoje você faz tudo e mais esse monte de coisa. Eu queria fechar com vocês sobre os 3 grandes eventos da vida. Na vida nós temos 3 grandes eventos, acredito eu. E desses 3 grandes eventos, somente um a gente pode influenciar. Quais são os 3 grandes eventos? Nascer, viver e morrer. Nós não escolhemos a hora de vir e também não vamos escolher a hora de sair. Nós só temos uma escolha, viver. E quando eu falo para vocês, quando eu falo para as pessoas do agro, eu gosto de falar uma coisa que é muito verdadeira, porque eu estou há 2 anos viajando o Brasil todo e falando em várias cooperativas, e eu posso dizer que a vida de vocês são verdadeiros heróis. Talvez em algum momento, em algum tempo atrás, não sei como, foi construída uma imagem de que o agro não tinha essa importância. Vocês estão na vida, na casa de muitas pessoas que vocês nem sabem. As pessoas que vieram antes de vocês, avós, bisavós, os caras entraram em terra, desbravaram terra. Quando eu vou no Mato Grosso, eu escuto a história dos caras que entraram em cada lugar, somente com um facão na mão, cuidando das crianças para que não viesse um bicho. Vocês são heróis, gente. As pessoas do agro que trabalham, que põem comida na mesa de todos os brasileiros, porque sem comida a gente não vive. Vocês vivem o presente. O viver hoje ele é tão bonito, tão importante, que o nome dele é presente. E o que compete a nós é viver o presente. O ontem não é nosso, o amanhã também não é nosso, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas o presente, que é o hoje, vocês têm que continuar honrando aquilo que foi feito por familiares de vocês há muito tempo. Eu, quando eu vou no Mato Grosso, Tocantins, eu vejo lá, todo mundo tem um pé no Rio Grande do Sul lá, e quando eu escuto as histórias, é uma coisa de emocionar, de ver o quanto esses caras foram heróis. Aí mostram fotos dos lugares que era mato. O que era essa cidade aqui há 50 anos atrás? Então, gente, se em algum momento vocês pensaram que está difícil, cara, vocês são heróis. Talvez quando eu entrei ali, muitos aqui, Colorado, Andremissa, enfim, olharam para o pinga, o ídolo. Cara, vocês são lindos. Vocês geram emprego, vocês alimentam as pessoas. Se eu não comesse o arroz e feijão, eu não conseguia jogar no futebol. Então, muitos e muitas profissões que tem no mundo aí, elas têm que se alimentar. E a única coisa que a gente não consegue viver sem se alimentar.
Então isso é uma coisa que eu quero deixar para vocês. Se algum dia ninguém falou para vocês, eu falo para vocês. De ídolo para ídolo, vocês são verdadeiros ídolos. E que vocês continuem honrando um passado que veio, que às vezes vocês acham, mas está difícil hoje. Tenta dar só uma imaginada como é que foi há 50 anos atrás aí, dos parentes de vocês, como é que foi. Hoje nós temos uma luz, nós temos Wi-Fi, nós temos telefone. Então pega esse legado do presente que a vida deu para vocês, de estar aqui vivendo esse presente e viva da melhor forma. Quero agradecer a oportunidade. Espero que possa ter trazido algo que sinceramente vocês possam levar para casa. Não sei se tem tempo, se alguém quiser fazer uma pergunta, né? Isso é uma das coisas que, como eu falei para vocês, a minha maior formação é ser curioso. Se tiver algum curioso sobre a minha vida, o momento é agora. E a curiosidade é a melhor coisa que tem. Ainda bem que a curiosidade não tem cura. A curiosidade faz a nossa entrar em lugares, perguntar coisas e desenvolver coisas. Muito obrigado por enquanto. Se tiver alguma pergunta, estou por aí. Obrigado. Pessoal, como o Tinga mesmo falou, primeiro parabéns pelas palavras, realmente muito aprendizado, né? Apesar do tempo, tudo, a gente, até eu fiz questão de anotar alguns pontos que me chamaram bastante atenção, né? Eu vou recapitular isso porque acho que vale a pena. Uma das coisas que o Tinga comentou aqui durante a conversa, a palestra, né? Que toda decisão que a gente toma no dia a dia gera consequência. E quem de nós aqui agricultores, eu me incluo porque também sou filho de agricultor, não tem que tomar uma decisão por dia. Eu tenho que aplicar hoje, tenho que aplicar amanhã. O tempo está bom, a temperatura está alta. Todo dia é uma decisão, é uma bomba relógio todo dia. Vai chover, vai cair geada, todo dia é uma decisão. E eu acho que isso é tão complexo que dificulta o nosso dia a dia em certos pontos, né? Inovar é simplesmente entregar uma coisa que não está sendo feita ou que está sendo mal feita, né? Tem tantas dificuldades no dia a dia aí que são importantes, né? A crise é de confiança, né? Isso, quem de nós não aprendeu com as nossas origens, né? Com os nossos pais, né? Que o fazer o simples já é o bem feito, né? Desde um bom dia, de um agradecimento, de uma licença. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. Está aqui a história dele, mais brilhante porquê. A simplicidade e a humildade de tudo o que ele atingiu, mas com muito respeito, com muita vontade, muita dedicação, muita determinação para chegar onde chegou. E uma coisa que eu acho que é mais importante de tudo, que eu vou gravar essa para mim mesmo, que sempre é a hora de aprender, sempre é a hora de inovar. Tudo é dinâmico. O que está funcionando hoje, vamos puxar para a agricultura, nesse ano, não necessariamente vai estar funcionando no ano que vem. O que está dando certo nessa safra, não necessariamente vai dar certo na safra do ano que vem. Ou o que estava dando certo ano passado, necessariamente vai dar certo essa safra. Tudo é um aprendizado. Eu acho que realmente foi muito importante ouvir essas palavras e muito útil de uma forma, de uma pessoa que não vem do mundo agronômico, porque a gente está acostumado a viver do agro, geralmente ouvir palestrantes, pesquisadores que vêm do agro, né? E ter uma visão diferente e despertar alguns pontos. Eu acho que para o nosso dia a dia isso é importante. Gente, como o Tinga também comentou, tem disponibilidade de perguntas, né? Então a gente vai levar o microfone até vocês e fiquem à vontade de perguntar de qualquer coisa. Eu tenho algumas limitações aqui. Tá bem, eu vou passar para ele primeiro, vai para a próxima. Boa noite, Tinga. Boa noite, meu querido. Uma pergunta: se um dia você fosse convidado para presidir o Esporte Clube Internacional, você aceitaria? Passa isso na tua cabeça? Isso é um sonho. É lógico que teria que
que mudaram o jeito que é feito o futebol, né? Eu acho que o jeito que é feito o futebol hoje, do jeito que é, não aceitaria, porque primeiro que nem poderia, né? Tem a questão de estatuto, enfim, mas o jeito que é feito o futebol, da maneira que eu não acredito no você presidir um clube, se incomodar, que se incomoda, né? Um presidente de um clube, independente de qual clube, se ele não está ganhando, o cara não pode sair para a rua. E de repente hoje, mais ou menos, num clube no Brasil, você como presidente, você é responsável no mínimo por 350 milhões ano. E esse cara não ser remunerado, como é que eu ia viver? Como é que eu vou ser responsável por 350 milhões e eu não ganho nada disso? Como é que eu vou botar comida para dentro de casa? Vou ter que criar uma forma, e talvez essa forma não seja legal, né? Ou se eu tivesse muita grana para poder disponibilizar um tempo de tomar pressão quando não ganha. Então, assim, o modelo que é feito no Brasil é um modelo que eu não acredito, né? A nível de presidente. As outras coisas, sim, porque tu é remunerado, não que o dinheiro está aí em primeiro lugar, mas eu não acredito que você seja responsável por tanta grana, por um clube, uma instituição, e tu não tem salário. Como é que você vai viver disso? Então, o modelo que é feito aqui no Brasil, hoje eu não conseguiria trabalhar. Então, mas eu, como colorado, eu sonho em trabalhar no clube, na diretoria, não como presidente, porque eu acho que no modelo que é feito no Brasil não teria como. Boa noite, Dica. Sou colorado, claro. Estava lá quando tu fez o gol de São Paulo, foi expulso, valeu a pena, aquela bola da Dica. E agradeço por isso também. A tua palestra foi impactante, eu gostei muito. Ela mexe com coisas do nosso cotidiano e creio que todos nós, em vários momentos, se identificou com situações que tu tão belamente abordou. Mas minha pergunta é singela. Como é que tu te descobriu palestrante? Ótimo, cara, ótimo. Eu vinha com o pessoal no carro, o pessoal perguntando a mesma coisa. Na verdade, um dia eu sentei também para escutar pessoas do esporte palestrando, e que me chamou muita atenção é que nas palestras as pessoas falavam muito dos seus feitos, seja conquista, títulos, né, Olimpíadas, enfim, campeonatos. E eu identifiquei que essa única que eu vi, eu não conseguia levar nada e usar aquilo ali dentro da minha casa ou dentro do meu trabalho. Eu falei, cara, eu acho que o caminho deve ser inverso. Eu tenho que usar as coisas do futebol, mas eu tenho que deixar algo. O que me faz sentido na palestra é você chegar amanhã na tua empresa ou na tua casa, em algum momento, tu usar qualquer coisa que foi falada aqui. Aí está fazendo sentido. Se eu chegar aqui e falar de todos os meus títulos, todos os meus gols, sinceramente vai ser uma emoção aqui momentânea, mas não vai fazer diferença nenhuma na vida. Então, a partir disso, quando eu identifiquei isso, falei, cara, é uma oportunidade de poder influenciar a vida das pessoas. Então, esse feedback que tu me deu agora, foi importante, eu gostei do que tu falou. Isso, para mim, é o meu jogo hoje. A emoção que eu tinha de fazer um gol, de jogar um campeonato, o frio na barriga de entrar dali até aqui, que eu já não tinha mais no futebol, nos últimos anos de carreira, eu me descobri aqui hoje, nessas atividades que eu faço aí há 2 anos. Então, hoje, preparar para chegar aqui e alguém levar alguma coisa para casa, alguém levar para a empresa a analogia do avião, está próximo, seja a brincadeira das formigas, seja o cara saber que, focar na solução. Então isso foi o que me despertou. Primeiro, falei, cara, eu quero entregar um conteúdo diferente. Não adianta eu ir lá falar de mim e jogar meu ego lá em cima e as pessoas ir para casa da mesma forma. Então foi o que me despertou, foi quando eu sentei para escutar e vi mais falando da sua história do que história que o cara pudesse levar para casa. Aí eu fui me preparando, fui
vendo a maneira de como contar as percepções que eu tive na minha vida, né? Porque quando eu começo falando que a minha mãe saía para trabalhar, né? E que meu pai largou ela, e que aquilo ali foi uma base importante para mim, eu poderia ter uma percepção totalmente diferente. Porque meu pai não está em casa, minha mãe não está em casa, então eu poderia usar essa desculpa também. Então, quando eu falo ali, eu quero mostrar também o seguinte: vai ter várias formas, tu pode olhar da janela que tu quiser, tu pode olhar como se teus pais não te deram base, tu está junto, ou tu pode olhar como teus pais não estavam nunca contigo porque estavam trabalhando para caramba para ti, que era no caso da minha mãe. Então é isso que eu tento trazer no conteúdo, assim. Eu sei e eu acho legal isso, porque todo mundo tem a expectativa de que vai vir falar de títulos, de gol, de Inter, cara, eu sou apaixonado pelo futebol, eu sou colorado, mas sinceramente, eu falar aqui de todos os gols aqui não vai fazer diferença nenhuma no final. E na verdade, se tu for lá no YouTube, tá tudo lá, no Google tá tudo lá. Mas o que eu estou falando aqui, eu acho que é muito mais importante. Eu tenho certeza que alguém vai levar para casa e falar: cara, eu fui lá escutar e isso aqui serve. Então é isso que... Muito obrigado pela pergunta. Eu gosto muito desse espaço, dessa troca, que eu continuo afirmando isso, que o que move o mundo são as perguntas, né? Então, quando tu me pergunta isso que nunca me perguntou, eu também tento desenvolver como responder isso, eu também acabo crescendo, por isso que eu gosto dessa troca. Obrigado por fazer essa pergunta, mas acho que consegui explicar como cheguei até a... nem falo que sou um palestrante, eu sou um contador de fatos. Eu conto meus fatos, só criei um jeito de contar eles de uma maneira simples e óbvia, cada vez o óbvio não está sendo mais dito hoje. Tinga, aqui, tudo bem? Parabéns pela palestra, boa noite. O tema da tua palestra ele é bem forte, né? Do campo para a vida. E eu queria abordar contigo a questão da depressão de atletas com passagem pela seleção brasileira, com grandes clubes assim também, e tendo que encerrar a carreira precocemente por depressão. Aí está chegando a uma certa idade aí, esses atletas, como é que é? E a gente queria saber também o dia a dia de um vestiário, porque deve ter depressão aí, e o que causa essa depressão dos atletas. No teu caso, tu soube parar, tu teve aí um planejamento teu mesmo, o próprio teu aí, para parar. Eu acho que vem de encontro, né, ao Setembro Amarelo, né, de prevenção contra o suicídio, aí, como é que existe a depressão e o porquê que existe a pressão mesmo dos clubes, a pressão de não fazer gol, de não conquistar títulos, por que existe a depressão de atletas, principalmente jovens? Bom, primeiro, uma baita pergunta também. Eu vejo de várias formas isso, né? Eu me atentei para isso, né, em termos da aposentadoria. Eu vejo que, independente de profissão, aposentar é uma das coisas mais difíceis para qualquer profissão, principalmente para um cara de 35 anos, que é a média do jogador. E quando eu escutei o Falcão, um dos maiores ídolos da história do Inter, falar que o jogador de futebol morria 2 vezes, eu prometi para mim que eu não teria essa primeira morte. E quando ele foi treinar o Inter, eu perguntei para ele: professor, você falou isso mesmo? Porque quando ele aposentou, eu não lembrava disso, eu era muito novo. Eu falei: tu falou isso, o que tu quis dizer com isso? Ele falou: tinha, quando a gente se aposenta é como se a gente morresse. Tão apaixonado que a gente é pelo negócio, e a gente tem que sair dele. Porque o futebol não é eu que quis sair, ele me expulsa, né, pela minha idade. Então isso é muito duro. Quando eu escutei isso, eu prometi para mim: eu não vou ter essa primeira morte. E eu comecei a encontrar, como eu comecei muito novo, eu comecei a encontrar jogadores que já tinham parado, e como eu falei para vocês sobre as perguntas, eu criava maneiras de perguntar: cara, o que é mais difícil de parar? O que tu mais sente falta? Aí a maioria falava: cara, relacionamento, eu não acho ninguém para conversar. Aí eu te digo mais além: o futebol ele nos educa, o jogador quando chega no profissional, ele nos educa para largar, para te não saber fazer nada,
Então, quando eu jogava futebol, eu não sabia fazer um check-in de hotel, um check-in de aeroporto, o médico ia até o CT me cuidar, o gerente do banco ia estar... As coisas são feitas por ti. Você tem tanto ascensão às coisas que tudo é feito para ti. E de repente, aos 35 anos, você está no mundo e tu tem que fazer as coisas que tu nunca fez. Então, tu é um adulto que não sabe fazer nada. Porque são feitos por ti. Tu tem oportunidade. Quando você vai lá, paga, você tem um amigo que faz um negócio, outro faz outro. Então, tu não sabe fazer nada. Então, além disso, eu identifiquei que a gente, no futebol, a gente vive dentro de uma bolha. Que a gente veste as mesmas roupas, a gente come as mesmas coisas, a gente tem o mesmo estilo, a gente só anda entre nós. Só que na hora de aposentar, não aposenta todo mundo junto. Além de não aposentar todo mundo junto, eu moro em Porto Alegre, o outro mora no Paraguai, o outro mora em São Paulo. E aí, como você vive numa bolha e tu é bloqueado, e tu não dá oportunidade para ter novos relacionamentos, o que tu acha? O cara vai chegar perto de mim, ou o cara quer me roubar, quer tirar meu dinheiro, ou quer me cornetar. Então eu não abro conexões novas na amizade. Então quando eu paro de jogar, eu só tenho amizade de futebol. Só que eu parei, por exemplo, no Cruzeiro em 2014, em Belo Horizonte, e eles estão jogando até hoje. Então eu moro em Porto Alegre, não tem como eu ligar lá pro Dedé, pro Fábio, pro Léo, e falar, vamos almoçar. O cara fala, em Belo Horizonte. O cara fala, meu, eu estou jogando. Então, se eu não, o que eu fiz antes de parar? Eu fui criando relacionamentos fora do futebol. Eu planejei onde é que eu ia morar, o que eu ia fazer. Então, eu comecei a jogar outro esporte. Eu jogo hoje, não sei se vocês já viram, beach tênis. Então, eu jogo tênis, que é num clube na frente da minha casa, então, onde eu consegui ter novas amizades. Isso antes de parar. Então, quando eu parei, já tinha um outro ambiente. Então, tudo isso me ajudou a não ter exatamente isso, né? Que hoje me falam em depressão, né? Porque, na verdade, você sai do futebol e tu não tem aonde se agarrar, não tem amigos, você não criou relacionamento fora, você não sabe fazer as coisas. Eu não tenho problema nenhum se eu estiver aqui na fila do banco, se eu estiver aqui eu já fiz isso jogando, e fazendo esse meu processo jogando. Então, são muitas coisas que se junta, né? A nossa origem, né? A transformação que foi feita. Você dorme, eu, por exemplo, dormi numa sexta-feira ganhando na época uma média de R$800, acordei sábado treinando no profissional, domingo eu fiz gol, na segunda-feira eu estava ganhando R$40.000. Que preparação que tem para isso. Então por isso que a gente vai falar, mas o cara bota tudo fora, qualquer um aqui que dormir sexta ganhando 800, acordar segunda ganhando 40 mil, também vai fazer merda. Independente se for jogador, se for executivo, advogado, a mudança é muito rápida. Então tem uma série de coisas no futebol que te faz chegar nesse final da carreira e ter hoje, graças a Deus, já tem um monte de atletas tentando se preparar antes, cercando antes, mas eu acho que consegui te falar, né? Como são muita coisa, eu tenho que falar um pedaço de cada coisa. Então eu vejo que acontece esse fator muito gritante de pós-carreira pelo fato de o cara não ter o que fazer, não saber o que fazer, e também de repente tu caminhou a vida inteira onde tu ia, as pessoas vinham te tirar foto, pedir autógrafo, de repente você vai no lugar, ninguém perde nada para ti. E se tu estiver esperando isso te choca. Então eu me preparei para o pior, eu me preparei para chegar num lugar e as pessoas vão me conhecer. Então são várias coisas, mas acho que consegui botar bastante coisa, dá para te escrever um livro aí sobre a aposentadoria. Tem mais alguém? Alguém levar? Eu acho que até escuta aí. Parabéns pela sua palestra, muito legal, foi incrível. Eu gostaria de saber de você qual foi a maior emoção que tu teve na tua vida e qual foi a maior dificuldade que você teve na sua carreira e como você fez para superar essa dificuldade. Emoção eu tive várias, mas por tudo que eu falei para vocês de ser colorado desde a infância,
3 vezes ser reprovado, e de repente minha carreira começar totalmente diferente, e eu achar que nunca mais ia ter oportunidade de jogar no Inter, por ter, né, na época eu era um ídolo no Grêmio, e de repente aos 27 anos eu estava fazendo o gol do título mais importante da história do clube até aquele momento. Então, em termos profissional, o título da Libertadores de 2006 ele foi a coisa mais emocionante em termos profissionais. Mas eu tive várias outras emoções, né? Filho, né? 2 filhos, casamento, momentos, são vários momentos, né? Em termos profissional, foi 2006. Cara, em termos de a maior dificuldade, cara, a dificuldade do dia ela sempre é maior, né? A gente acha que isso eu não vou conseguir superar e passa. E tudo a gente se resolve. Então eu não conseguiria identificar, né? Tipo, a gente sempre acha, não, isso aqui eu não vou aguentar, aguenta. Só tem uma coisa que nós não aguenta e o que não aguenta a gente não vai ver, né? Que é a morte. Então, não conseguiria especificar a maior dificuldade. Eu acho que eu tenho uma coisa, que não sei se foi dificuldade a palavra, mas a coisa mais desconfortável para mim, mas que foi um baita legado para mim, foi voltar a estudar. Isso foi uma mistura de muita coisa, assim, dificuldade. E então pensa assim, em 2014 eu me aposentei, eu volto para Porto Alegre. Quando eu me aposentei, dentro do projeto que eu estava falando aqui com um amigo, eu já não quis fazer despedida. Então Deus foi tão bom comigo que no meu último ano de futebol eu quebrei a perna. Então quebrei a perna e já falei, nunca mais vou jogar. Tinha contrato, já fui saindo do futebol pelos cantos e não fiz despedida, não quis criar um ambiente. Mas eu volto para Porto Alegre, ninguém sabia que eu tinha me aposentado. Sabia que eu, por baixo, assim, como eu não fiz festa, não falei, não fiz nada, eu volto a estudar. Pensa no cara que jogou no Inter, jogou no Grêmio, no centro de Porto Alegre, no Monteiro Lobato, sentando numa cadeira de 1º grau, 5ª série, tu entrar dentro da sala com uma mistura de vergonha, ao mesmo tempo, o que eu estou fazendo aqui, não preciso disso, preciso, mas não quero, mas não preciso. Era série de coisa. Aquilo ali foi um momento mais difícil para mim. De eu chegar ali, né, e o Sandro que trabalha comigo, ele me largava ali no centro, eu caminhava uns 50 metros até chegar à escola, e era os 50 metros mais comprido, porque as pessoas me olhavam, uns brincavam, outros falavam, achavam que eu estava jogando, e eu tinha uma mistura de vergonha com, ao mesmo tempo, orgulho de estar voltando a estudar. Então, acho que voltar a estudar foi isso, eu tinha 37 anos, foi uma das coisas bem difíceis, assim. Não posso dizer que é dificuldade, porque dificuldade foi na Restinga lá, e acho que eu nem lembro das dificuldades, tantas que foram, mas uma coisa que eu, como adulto, assim, esse conflito interno, assim, foi voltar a estudar. Acho que foi uma das coisas bem difíceis de decidir, mas consegui passar esse processo aí. Obrigado pela pergunta. Boa noite, Dinho. Boa noite. Sabe as palavras e eu, como trabalho com comunicação, entendo que a essência do meu trabalho é pessoas. E o que a gente precisa hoje é muito mais de se contar, saber mais do outro, que a gente consiga aprender mais com o outro. Parabéns. Mas a minha pergunta não é relacionada a isso. Eu queria saber de ti, se dentro da tua carreira, o orgulho que tem as suas diversas manifestações esteve alguma vez presente e que nessa presença teve algum momento que ele ficou mais marcante e que transformou de alguma forma a tua vida. Cara, boa pergunta, cara. Eu tenho ao mesmo tempo que eu tenho a maior emoção em 2006, ter feito o gol do título, esse 2006 ele me ensina muita coisa. Por quê? Eu faço o gol do título e logo eu sou expulso. E quando a gente está atento à vida, a gente não precisa
sofrer os golpes para aprender. A gente pode imaginar o que aconteceria e a gente pode, se quiser, aprender com isso. Por conhecer bastante de futebol e da comunicação do futebol do Rio Grande do Sul, eu já sabia a capa do jornal se nós perdêssemos aquele jogo. Isso me ensinou muito. Me ensinou de que vencer e perder está muito próximo. Então me fez, os 15 minutos que eu fiquei no vestiário, eu consegui identificar que se nós não ganhássemos a Libertadores, eu era um cara que veio do Grêmio e deu o título por 20 minutos, e aí tirou o título por 20 minutos. Isso seria muito forte. Então, nesses 20 minutos que eu fiquei no vestiário, eu consegui me ver também como um perdedor. E a partir daquele momento, eu comecei a me ver. Se eu ganhar, eu não sou o melhor homem do mundo, mas se eu perder, ninguém vai me fazer o pior homem do mundo. Então, o maior aprendizado que eu tive nesse título não foi somente estar participando com o clube que eu sonhava jogar, mas o que vem em torno de toda, né, do gol, de ser expulso, né? Então, ali eu consegui enxergar, e desde aquele momento eu ganhei mais um monte de títulos, ganhei Libertadores de novo, ganhei 2 brasileiros, ganhei Copa do Brasil, ganhei na Alemanha, e sempre eu tentava me colocar no lugar do outro lá que perdeu. Os caras perderam, como é? Então esse equilíbrio me fazia, né, andar de uma maneira que se eu perdesse eu não ia ser o pior do mundo, mas também se eu ganhasse eu não ia pisar em ninguém. Então ali foi um dos fatores assim, que me fez muita coisa que eu faço hoje, talvez eu nem perceba, foi pelo aquele momento assim, de me ver como um perdedor. Eu me vi, eu ganhei, mas em alguns minutos no vestiário eu me vi saindo criticado, eu me vi, né, tão forte que hoje as pessoas ainda falam, quando você fez o gol do título, pô, mas você foi expulso. Imagina se não tivesse ganho. Então a gente tem muitas vezes na vida que a gente não precisa sofrer para aprender. Só a gente imaginar como seria o sofrimento, já nos faz a gente tornar uma pessoa melhor. Então é essas coisas que a vida ela vai dando várias situações para todo mundo, conforme nós queremos enxergar ela. Então eu podia, tanto que quando acabou o jogo, eu peguei, todo mundo foi para a festa, tinha uma festa, se não me engano, era no Barranco, restaurante. Eu peguei minha mulher e meu filho, que eu tinha só um filho na época, e fui para casa. Por que eu fiz isso? Porque se eu perdesse, era isso que eu ia fazer. E eles iam estar comigo. Então eu fiz exatamente isso. Eu, poxa, não vai na festa. Cara, eu estava mais feliz que todo mundo ou igual a todo mundo. Só que eu pensei assim, cara, se desse errado, eles iam ir comigo para casa. Então é justo eu ir com eles para casa agora. Então são coisas que eu tenho muita gratidão de Deus de fazer eu perceber dessa forma. Eu poderia passar e eu só comemorar, porque na vitória a gente comemora, né? Quantas vezes a gente faz a colheita dar certo, a gente não quer ir lá saber que deu certo, a gente quer comemorar e fazer festa. E na verdade a gente mais aprende nos erros. Porque nos erros a gente quer sentar em cima deles e enxergar por que não deu, por que isso foi o tempo, a gente quer aprender. Na vitória a gente nem sabe quantas vezes eu ganhei jogo jogando mal e não queria saber o que tinha feito errado. Comemorava. Normalmente na vitória é difícil a gente aprender na vitória. Na vitória a gente comemora, a gente não aprende. Então ali eu consegui, mesmo ganhando, me ver como derrotado, onde foi mais aprendi como atleta e como ser humano. Tu me fez enxergar uma coisa que eu já tinha explicado isso para alguém, mas de outra forma, tu me trouxe. Eu gosto dessa questão da pergunta porque ela vem, como ela vem, eu tenho que entregar o que eu tenho aqui dentro, não tem como eu montar, não tem slide, eu tenho que entregar o que tem aqui. Então, esse momento foi um momento que eu lembro disso e por isso que esse título de 2006 ele tem um fator especial que me deu a conquista, mas também me fez um cara melhor. Obrigado. Pessoal, acho que não sei se estão... tem Pô, cara, com esse terno aí, tinha que fazer uma pergunta mesmo, hein? Esse terno vermelho aí, só falta gravata, tá bem fardado. Tá, beleza. Ética, na realidade, é um tema bem conturbado, que é essa vez que já sofreu racismo. E se o cara tiver uma discriminação de enfim, o que deve ser feito, qual é a tua percepção sobre essa ideia?
Cara, isso é uma coisa que, é lógico, como o país a gente tem evoluído, mas são coisas que sempre aconteceram, em vários momentos. Eu costumo dizer que o pior racismo não é nem de um cara falar alguma coisa, ou chamar de macaco, como aconteceu quando eu joguei no Cruzeiro, na Libertadores, que eu pegava na bola e todo o estádio imitava macaco. Aquilo não era o mais forte para mim. O mais forte para mim é quando eu estava na rua, caminhando, e a pessoa atravessava para o outro lado, escondia a bolsa como se eu fosse roubar ela. Isso era muito mais forte. Olhar, isso é muito mais forte do que eu pegar a bola ali. Então, de várias formas, acredito que hoje estamos evoluindo. Mas uma coisa eu posso te dizer, e é o que eu gosto de falar quando eu tocar esse tema. Eu, como gosto de me envolver em alguns projetos sociais, no mínimo 1 ou 2 vezes por ano a gente vai lá no hospital do câncer infantil, e já vai na parte dos adultos também. E quando eu vou ali, cara, a única coisa que as pessoas querem ali é sair dali. Ali não tem cor, ali não tem nada. E eu vou mais além. Se tu chegar em qualquer hospital terminal e falar com uma pessoa de pele branca, falar assim, ó, eu tenho um remédio que tu vai sair agora aí do leito. Só que tu vai ficar pretinho, igual o Tinga, assim. Todo mundo tomando esse remédio, porque na hora do final lá, todo mundo só quer uma coisa, viver. Então, independente da cor, da coisa no final, não faz diferença nenhuma se tu é rico, se tu é cabeludo, se tu é careca. Então, às vezes, a gente acha que a aparência vai mudar alguma coisa, e na reta final, a gente vai ver que a única coisa que a gente quer é ter saúde, quer ter vida. Então, é isso que eu tento transmitir, né? Às vezes que sofri, não fiz nenhuma reclamatória, tentei, através do exemplo, né, mostrar que no final nós veremos que não há diferença, né, as dores, a hora que a gente está com choro, a gente não tem poder nem sobre uma dor de cabeça. Dor de cabeça vem, independente se a gente tem ou não tem, ela derruba qualquer um, uma gripe. Então não é a pele que vai fazer a diferença. Então, obrigado pelo tema. Espero que possa ter construído alguma coisa em cima desse tema também. E mais uma vez, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Quando eu venho falar, eu aprendo. E como eu falei para vocês, esse é o meu jogo. O frio que eu tinha na barriga para jogar, que eu perdi no final da carreira, hoje eu tenho para estar comunicando com vocês. Então, dentro daquilo que o amigo perguntou também, da aposentadoria, isso contribui para que eu possa ter feito a minha saída melhor do futebol. Eu poder hoje estar aqui falando com um monte de gente, um monte de família, pessoas importantes, parada me escutando, e não porque eu estou chutando uma bola, fazendo gol. Isso também me faz uma pessoa falar, cara, é possível, aquele cara lá da Restinga que só tinha o futebol na cabeça, que só tinha o futebol como sonho, que tinha a 5ª série, ele consegue transmitir algo para as pessoas. Então, voltando lá, se alguém disse que você não pode pela idade, que tá velho, tá novo, que mudou, você pode. As mudanças estão aí, acompanha elas que você pode. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu tinha uma pergunta aqui. Vai, pai. Ah, eu também. Vamos recuperar o aluno. Não, pai, eu só. Mas é uma curiosidade. Até amanhã aí, se não tiver. Não, mas acho que vai fazer uma pergunta para a gente encerrar, até porque também tem o jantar na sequência. E ele também quer deixar um tempinho para o pessoal que tirar uma foto, que a gente vai organizar aqui no final, tá? Mas a minha pergunta, Tinga, eu acho que ela é um complemento da pergunta lá do André. Você viajou o mundo, né? Brasil, Alemanha, Japão. E são 2 perguntas em uma. Foi aonde você sentiu mais dificuldade ou você sentiu mais a vontade no exterior? E assim, não é nenhum preconceito meu com a Alemanha, mas até pela essa questão do racismo, se teve algum impacto maior lá? Ou... É uma curiosidade no sentido da pergunta do André. Primeiro,
Primeiro, falar que vamos fechar da melhor forma, porque vivi 4 anos na Alemanha, 1 ano e meio no Japão, 1 ano em Portugal. E eu posso te afirmar que eu era, dentro de várias coisas que vocês viram aí, eu era um cara antes de ir para a Alemanha e voltei outro cara. A Alemanha foi um dos lugares onde mais me ensinou. E quando eu fui para a Alemanha, eu confesso que tinha esse receio. Todo mundo, vai para a Alemanha, pô, negão, Alemanha. A Alemanha me ensinou demais. Me ensinou sobre disciplina, sobre gestão, sobre negócio, sobre cuidado. Como eu falei para vocês, como eu era um cara muito curioso, eu queria entender como que a Alemanha, um país que há 80 anos atrás estava destruído, como poderia esse país hoje ser o mais desenvolvido do mundo? A Alemanha é um dos países mais desenvolvidos em termos de negócio, tudo. Eu queria entender como era possível isso, pensando no meu país, que se cair uma ponte, eu vou demorar uns 200 anos para fazer uma ponte. Então eu comecei a fazer essas perguntas. Por que a Alemanha está assim? E aí eu comecei a ver que a Alemanha, junto com o Japão, que eu também fiz umas perguntas, a Alemanha, como ela teve falta do mínimo, ela começou a cuidar do mínimo. E a primeira vez que eu fiz uma pergunta para um estrangeiro foi quando eu fui para o Japão. Nós estávamos na churrascaria Mosquiteiro, quem é gremista lembra que tinha uma churrascaria dentro do Olímpico, Mosquiteiro. Nós estávamos almoçando e eu, louco para assinar o contrato logo, ia fazer o meu primeiro contrato, bom. E eu estou vendo, e era rodízio, aquele monte de carne passando, e eu estou vendo o japonês balançar a cabeça. E eu falei, cara, se o cara vai melar o negócio, já estava apavorado. Aí quando o japonês levantou para ir no banheiro, o presidente do clube, eu perguntei para o meu empresário, pergunta para o intérprete aí, por que tá bravo, aí o cara só balança a cabeça. Aí o intérprete falou, não é nada, tá tudo certo. Eu falei, tá, vamos assinar logo então. Não, tá tudo certo. Eu falei, tá, mas tá tudo certo. Eu, curioso, como eu falei para você, eu falei, tá, mas por que ele tá bravo? Não, ele quer ouvir mesmo. Eu falei, quero. Ele tá falando que por isso que o Brasil tá nessa merda aí. Eu falei, por quê? Esse monte de carne aí que vocês estão botando fora. Eu falei, naquele momento, o moleque nem lembrei muito. E é verdade. A gente come aquele monte de carne que roda ali. Aí quando eu fui para a Alemanha, isso. Quase 10 anos depois da Alemanha, comecei a perguntar, porque quando eu vim na Alemanha, primeiro ano que eu vim de férias, eu vim para o Brasil e deixei a luz do banheiro ligada. Quando eu voltei lá, eu tinha uma multa. Falei, por que a luz aí e tal? Um dia eu fui lavar o carro na rua, a polícia encostou lá. Ah, você não pode lavar a multa, carro na rua. Aí eu tinha um vizinho meu alemão, falei, cara, vocês são chatos pra caramba, cara, tudo que o cara faz. Ele falou, não, o que você fez? Eu falei, não, cara, tava só lavando o carro na rua. Ele falou, vou te falar um negócio, sabe qual é que é o problema de vocês no Brasil? Vocês têm tudo. Vocês são ricos. Eu falei, como assim rico, cara? Morar na favela tem um monte de pobre lá. Ele falou, não. Se vocês entrar mata dentro, vocês tomam uma água, vocês comem uma fruta, vocês comem uma verdura. Nós, na época, era 70 e poucos anos, nós há 70 anos atrás, nós não tínhamos um copo d'água. Não temos essa natureza para entrar para comer. Então isso me desenvolveu também de realmente nós somos um país que tem tudo e quando a gente tem tudo, a gente não cuida e joga fora. Então a Alemanha ela construiu muita coisa na minha vida, eu tenho um prazer muito grande de ter vivido lá. Aprendi muito nessa questão do cuidado, de cuidar. Então hoje a Alemanha, o cara se preocupa com uma luz ligada, porque na guerra ele queria ter uma luz e não tinha. Ele se preocupa com a água que é lavada no carro, na rua, porque ele não tinha um copo d'água. E na verdade nós como país, sinceramente, não quero que tenha isso, mas a gente nunca teve uma catástrofe em massa. Nós nunca tivemos que, independente de cor, de financeiro, ter que ficar numa fila de um caminhão para comer o negócio. Nós nunca tivemos nada em massa. A gente, quando tem alguma coisa, igual teve lá em Brumadinho, é uma coisa de erro nosso, humano ainda,
Não é uma necessidade de todo mundo, como é uma guerra, alguns países que tiveram. Todos os países que tiveram isso, se organizar. Então a gente é um país que reclama, mas no final a gente tem tudo. E o que a gente não tem hoje foi que nós nos roubamos, nós fizemos da nossa forma. Então é isso que por isso que eu gostei da pergunta, porque é onde tem muita coisa, tem muito conteúdo, de morar fora, de aprender com essas questões de por que os caras são assim, porque os caras... A gente quando o agro já teve legal em algum momento. A gente cuidou quando teve legal, o futebol, eu tive dinheiro no futebol. Eu cuidei quando eu tinha. Então é isso que nós temos que ver. Vai melhorar, e a hora que melhorar, como é que a gente vai fazer? A gente vai sair comprando 10 caminhonetes ou a gente já vai pensar que pode ser que... Então tem várias coisas que nós como ser humano a gente tem que... Senão é muito mais fácil de sempre a culpa é fulano, mas quando a gente teve, a gente também não quis. Então é isso que o mundo afora vê. Eles tiveram falta, a gente nunca teve falta. Sinceramente, a gente pode morrer de qualquer coisa, de fome a gente não morre. Tá cheio de gente na rua aí, dormindo na rua, principalmente na capital. Mas também tá cheio de gente dando comida. A maioria que está na rua, uma grande parte é porque saiu para ir para a rua, seja por causa das decisões de droga, enfim, que é outras coisas que não é o mérito de entrar, mas nós sempre vai ter algum lugar para comer, e o europeu, quando tem seus problemas, não tem lugar para comer. Então é isso, não sei se eu consegui explicar para vocês, né, a questão de nós temos tanto que a gente consegue desorganizar do jeito que a gente tem e consegue parecer que nós não temos nada. Eu acho que era a final, era isso? Isso aí. Muito obrigado, galera. Espero que tenha conseguido, se alguém levar um negócio, levar alguma coisinha para casa, pode ter certeza que eu estou satisfeito, estou feliz. E eu aprendo pra caramba quando eu venho, cara. Interior, eu gosto do interior porque, pô, primeiro que come bem pra caramba, você come bem pra caramba. Eu vou, chego no interior aí, tem os lugares que eu vou, cara, e aí eu olho aquela cantina com aquele cheiro, aquela comida boa, e eu chego lá, sento lá. Teve um lugar que eu fui lá, acho que em Palotina, aí eu cheguei no hotel, falei, onde é que tem um negócio pra comer uma comida raiz? A mulher falou, vai aqui na esquina, aqui, dobra ali e vai ali. Eu fui caminhando, cheguei lá no restaurante, sentei, e eu quero isso aqui e tal. Eles ficaram me olhando assim, e eles ficaram xixando, cara, parece estavam falando, e eu comendo ali. Eles tentavam me olhar para ver se era, eu já vi que um estava me olhando e botando no Google, e olhando assim, eu virava para a parede e falei, não, vou dar trabalho para ele. Se eu vou dar trabalho, ele ficava aqui no Google olhando. Eu comendo aquela coisa boa, daqui a pouquinho o cara veio, pô, cara, tu parece um Dinga, né? Eu falei, cara, todo mundo fala isso. Eu tô louco para conhecer esse cara, tanto que todo mundo fala, e ele saiu, não aguentou, aí ele tava olhando lá, e discutindo. Então eu gosto pra caramba, aprendo, gosto do interior, as cidades que tem no interior. Então, obrigado cada vez que eu tenho conhecido lugares. Como eu falei pra vocês, conheci vários países, mas conheci muito estádio e hotel. Hoje eu estou conhecendo pessoas, como a gente vem no carro, vem conversando, vem trocando ideia, vem aprendendo junto. Então, obrigado pela oportunidade mais uma vez. E estou aí para tirar foto, se quiser, a gente está aí para fazer. Muito obrigado, pessoal. Para encerrar, então, eu convido o Nelson, que é da comunidade, para entregar um mimo aqui em lembrança da região. Daí que o Tinga deve junto com ele também. Pessoal, nós queremos deixar, em primeiro lugar, nosso agradecimento ao Tinga por ter estado aqui, pela tua simplicidade que me chamou muita atenção, que não deixou o salto crescer, que manteve a raiz. Isso que é muito importante, com certeza tu deu um exemplo muito grande aqui para a nossa comunidade e contribuiu muito para as palestras de aprendizado que nós estamos tendo aqui na nossa feira. Então, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Nós queremos deixar uma recordação aqui na feira para você, com alguns produtos feitos aqui pela nossa comunidade, produtos daqui mesmo. Então tudo isso leve com muito carinho, com certeza nós queremos deixar para ti. Uma salva de palmas mais uma vez para ti.
Pessoal, guarde mais um minutinho, por favor. Aí, pessoal. Tinga, quer dar um recado pro pessoal que está assistindo no Facebook? Estamos ao vivo. Tem mais de 50 pessoas que estão assistindo ao vivo. Bom, pessoal, estava esperando vocês aqui, mas já que não deu, né? Eu acho que tá todo mundo com seus compromissos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui na cidade de vocês, região. Ter aprendido muito, espero que vocês tenham gostado também do que viram. E saudações coloradas e a gratidão para quem é gremista e por tudo que fez na minha vida também. Então tá, muito obrigada e Tinga, muito sucesso pra ti. Então é isso, pessoal. Isso foi a palestra com o Paulo César Tinga, aqui na semana de palestras da 10ª Feira Colonial. Durante a semana vão ter mais palestras e assim que possível a gente vai colocar no Facebook. Muito obrigada para todo mundo que assistiu e abraço.